Eles dizem que o laço de companheiros é uma bênção, um presente divino da deusa da lua. Mas para sua mais velha Sterling, era uma sentença de morte. De pé na madeira podre da plataforma de execução, com a chuva colando seu cabelo ao rosto, ela não orou por um salvador. Ela olhou nos olhos de Liam, o homem que ela amava, o homem que a incriminou, e ela percebeu que o amor era a mentira. Mas assim que o carrasco levantou o machado de prata, algo dormente em seu sangue não apenas acordou. Gritou. Ele queria quebrar uma ômega. Ele estava prestes a libertar uma luna dourada. E o alfa que ordenou sua morte. Ele estava prestes a cair de joelhos. O cheiro de pinho molhado e ozônio geralmente trazia paz à cidade sonolenta de Coldwater Creek, aninhada profundamente nos dentes irregulares das montanhas de Montana. Mas hoje o ar cheirava apenas a ferrugem e sangue. E Soldier Easy. Sterling estremeceu, mas não de frio. As pesadas correntes de ferro mordendo seus pulsos estavam congelando, sugando o pouco calor que ela tinha em seu corpo machucado. Ela estava sozinha na plataforma de madeira elevada no centro dos campos de treinamento da matilha Blackwood. Era um estande de execução, improvisado mas resistente, construído com a madeira da velha serraria na Rota 9. Abaixo dela, a matilha se reuniu, 300 rostos que ela conhecera a vida toda. Ela viu a senhora padeira que costumava lhe dar biscoitos de graça quando Izzy era uma filhote órfã. A senhora Gable desviou o olhar. Ela viu rostos distintos da guarda delta, homens que ela havia remendado na enfermaria após patrulhas de fronteira difíceis. Eles olharam para o chão. E então, de pé à frente e ao centro, protegido por um grande guarda-chuva preto segurado por um subordinado, estava Liam O'Connor. Liam, o beta da matilha Blackwood, o homem que beijara sua testa 3 noites atrás e prometera que eles deixariam esta dura vida de matilha para trás para se mudar para Seattle. O homem que sussurrara que ela era suficiente mesmo sem um lobo. Agora Liam estava com o braço em volta de Jasmine Crowe. Jasmine, a sobrinha do Alfa, linda, cruel e envolta em um casaco de pele de grife que custava mais do que toda a existência de Izzy. Jasmine sorriu, uma leve contração dos lábios vermelhos, enquanto ela encostava a cabeça no ombro de Liam. É a mais velha Sterling? Uma voz ecoou, cortando a chuva que batia. Não era Liam. Era o homem sentado na única cadeira de veludo de encosto alto na varanda da casa da matilha com vista para a praça. Alpha Colin Blackwood. Colin era uma lenda e um pesadelo tecidos em um só. Ele havia assumido a matilha Blackwood aos 22 anos depois que seu pai foi massacrado na Grande Guerra do Norte. Ele tinha agora 26 anos, um magnata da tecnologia bilionário no mundo humano e um senhor da guerra letal no sobrenatural. Ele raramente visitava o território de Água Fria, preferindo sua cobertura em Chicago. Mas ele havia retornado para isso. Ele havia retornado para executar uma traidora. Colin não gritou. Ele não precisava. Sua voz era um barítono grave que vibrava nos peitos de todos os presentes. Ele se levantou, abotoando seu paletó Armani carvão, parecendo completamente deslocado na lama e sujeira. Seus olhos, da cor da água tempestuosa do Atlântico, perfuraram Izzy. Você foi considerada culpada de conspirar com as matilhas desonestas da fronteira sul, Kaylin declarou, lendo de um tablet segurado por seu assistente. Você foi considerada culpada de envenenar a anciã da matilha Martha Higgins com acônito misturado em seu chá. E você foi identificada pelo beta Liam O'Connor como a toupeira que vazou nossas rotas de patrulha. Eu não fiz isso, Izzy gritou, sua voz falhando. Liam, diga a eles que estávamos juntos naquela noite. Diga a eles que eu estava fazendo nossas malas. Liam não se mexeu. Ele olhou para cima, seu rosto uma máscara de tristeza praticada. Alpha, Liam disse, sua voz suave. Eu tentei ajudá-la. Eu sabia que ela estava lutando. Ela me disse que odiava a matilha por tratá-la como uma serva ômega.
Mas eu nunca pensei que ela iria tão longe. Quando encontrei o acônito em seu armário na clínica, eu tive que entregá-la. Dever antes do coração. Mentiroso. Izzy avançou, as correntes estalando apertadas, puxando-a para trás. Você o plantou. Você precisava de um bode expiatório para poder se casar com Jasmine e garantir sua linhagem. Você me disse isso. A multidão murmurou. Jasmine avançou, enxugando uma lágrima falsa. Oh, pare com isso, Izzy. Apenas aceite seu destino com alguma dignidade. Você é sem lobo. Você é fraca. Você estava com ciúmes que Liam encontrou sua verdadeira companheira em mim. Colin Blackwood observou a cena com desapego entediado. Para ele, isso era apenas manutenção da casa. Uma baixinha sem lobo havia se tornado traidora. Aconteceu. Ele levantou a mão, silenciando a multidão. O castigo para a alta traição é a morte, Colin disse friamente. Não desperdiçamos recursos em prisões para aqueles que traem sua família. Ele acenou para o carrasco, um guerreiro enorme chamado Gregor, que ergueu um machado de prata de lâmina dupla. O coração de Izzy martelava contra suas costelas como um pássaro preso. Era isso. Ela tinha 21 anos. Ela nunca havia se transformado. Ela nunca havia visto o oceano. Ela nunca havia sido amada. Não de verdade. É assim que termina? Ela pensou, olhando para o céu cinza. Traída pelo garoto que amava. Morta por um alfa que nem sabe meu nome. Gregor se aproximou. A prata do machado brilhou. Alguma última palavra, Ômega? Gregor grunhiu. Izzy olhou para além dele, travando os olhos com Colin Blackwood. Ela não implorou. Ela não chorou. Uma estranha calma fria a invadiu. A calma da sepultura. Eu te amaldiçoo, ela sussurrou, embora o vento a levasse direto aos ouvidos sensíveis de Colin. Eu amaldiçoo esta matilha, e quando a verdade vier à tona, espero que ela apodreça você de dentro para fora. Os olhos de Colin se estreitaram. Por uma fração de segundo, ele sentiu um estranho puxão em seu peito, uma dor fantasma atrás de suas costelas. Ele ignorou. Prossiga, Colin ordenou. Gregor balançou o machado para cima. O machado começou sua descida. O tempo pareceu distorcer. Izzy viu as gotas de chuva suspensas no ar. Ela viu o sorriso cruel no rosto de Jasmine se alargar. Ela viu Liam virar-se incapaz de assistir ao golpe final. Mas enquanto a lâmina prateada assobiava, avançando em direção ao seu pescoço, um som irrompeu de dentro de Izzy. Não era um grito, era um rosnado. Começou baixo, vibrando pelas tábuas de madeira da plataforma, sacudindo os próprios pregos que a mantinham unida. Não era o rosnado de um animal assustado. Era o som de uma placa tectônica se deslocando. Bum! Uma onda de choque de pura energia explodiu do corpo de Izzy. O carrasco, Gregor, foi jogado para trás como se tivesse sido atingido por um trem de carga. O machado voou de sua mão, girando no ar e se enterrando profundamente na lama, a centímetros das botas de Liam. A multidão ofegou, protegendo os olhos. Uma luz ofuscante, mais brilhante que um sinalizador de magnésio, irrompeu da garota no cadafalso. Que feitiçaria é essa? Jasmine gritou, tropeçando para trás. Colin Blackwood congelou. Seu lobo, uma enorme besta negra chamada Ceifador, que geralmente dormia profundamente em sua mente, de repente se chocou contra a gaiola de sua consciência, uivando de uma maneira que Colin nunca havia ouvido antes. Minha, Reaper rugiu na cabeça de Colin. Companheira, proteja. Companheira, Colin sussurrou, a cor esvaziando de seu rosto. Na plataforma, a luz começou a diminuir, substituída por um vórtice giratório de pelo dourado e poder bruto. As correntes que seguravam Izzy não apenas quebraram, elas derreteram. O ferro virou escória líquida, pingando na madeira, sibilando na chuva. Onde a garota pequena e frágil estivera, havia agora uma besta. Mas não era um lobo normal. Era enorme, facilmente tão alta quanto um lobo alfa macho.
Sua pele não era o marrom ou cinza comum às montanhas. Era ouro puro e cintilante, como a luz do sol fiada endurecida em armadura. Seus olhos eram violeta brilhando com uma inteligência antiga e aterrorizante. Uma loba dourada, um ancião na multidão, sussurrou, caindo de joelhos. A profecia, a luna dourada. A loba dourada, Izzy, estalou suas mandíbulas, um som como um tiro. Ela olhou para a multidão, seus olhos violetas os examinando com desdém. Então ela travou os olhos com Liam. Liam estava tremendo, seus joelhos batendo um no outro. Izzy, ele choramingou. A loba rosnou. Ela não atacou, ela não precisava. Ela simplesmente liberou sua aura. No mundo dos lobos, a aura é comando, e a aura de um alfa parece um peso pesado. Mas isso parecia que a gravidade havia aumentado 10 vezes. Cada lobo na clareira, do ômega mais baixo aos deltas de alta patente, foi forçado ao chão, seus pescoços expostos em submissão involuntária. Até Jasmine foi achatada na lama, seu casaco caro arruinado, ofegando por ar. Apenas uma pessoa permaneceu de pé. Alpha Colin Blackwood. Ele lutou contra a pressão, seus joelhos tremendo, suor escorrendo em sua testa. Ele era um Alpha Prime. Ele não se curvava a ninguém. Mas seu lobo estava se debatendo, desesperado para chegar à besta dourada. Ela é a única. Kaelin percebeu com um horror que tinha gosto de cinzas. Eu acabei de ordenar a execução de minha companheira destinada. A loba dourada virou sua enorme cabeça para Kaelin. Ela mostrou dentes que pareciam punhais de marfim. Kaelin deu um passo à frente, sua mão estendendo-se instintivamente. Espere, ele engasgou. Pare, é a mais velha. A loba dourada não ouviu. Ela se agachou, músculos se contraindo. Protejam o perímetro. Kaelin rugiu para seus guardas, percebendo que ela estava prestes a fugir. Não atirem. Se alguém tocar em um fio de cabelo de sua cabeça, eu mesmo os matarei. Mas era tarde demais. Izzy se lançou no ar. Ela superou a cerca de perímetro de 10 pés em um único salto gracioso que desafiava a física. Ela aterrissou no telhado da arquibancada, suas garras rasgando as telhas, e soltou um uivo que quebrou as janelas da casa da matilha. Era um uivo de liberdade, um uivo de guerra. Então ela se virou e correu em direção à densa linha da floresta. Um rastro de ouro desaparecendo nos pinheiros sombrios. Atrás dela, Jasmine gritou da lama. Ela é um monstro. Matem-na. Kaelin girou, seus olhos piscando preto carvão. Ele agarrou Jasmine pela garganta. Não forte o suficiente para matar, mas forte o suficiente para erguê-la do chão. Se você falar novamente, Kaelin sibilou, sua voz em camadas com o rosnado de seu lobo. Eu arrancarei sua língua. Ele a soltou e se virou para seu beta. Liam, que estava tentando rastejar para longe. E você, Kaelin disse, sua voz caindo para um sussurro aterrorizantemente calmo. Você disse que ela era sem lobo. Você disse que ela era uma traidora. Eu pensei, Liam gaguejou. Preparem os rastreadores, Kaelin ordenou à multidão atordoada, desabotoando seu paletó e jogando-o de lado. Eu vou caçar, e quando eu a trouxer de volta, teremos uma conversa muito longa sobre quem exatamente contou mentiras neste estande de execução. Os ossos de Kaelin estalaram e se moveram. Ele não se incomodou em se trocar atrás de uma tela. Ele se transformou a meio passo, explodindo em sua forma de lobo maciço e preto meia-noite. Ele saltou em direção à floresta, seguindo o rastro de ozônio e magia dourada. Ele tinha que pegá-la, não para matá-la. Ele tinha que pegá-la para implorar por seu perdão. Porque se as lendas fossem verdadeiras, uma luna dourada não apenas liderava matilhas, ela derrubava impérios. E Kaelin acabara de se tornar seu inimigo público número 1. A chuva de Montana havia se transformado em uma tempestade torrencial, transformando o chão da floresta da amarga natureza selvagem em uma lama de agulhas de pinheiro e lama preta. Para um lobo normal, rastrear neste tempo seria impossível. A chuva lavava os rastros de cheiro em segundos.
Mas Colin Blackwood não era um lobo normal. Sua forma de lobo, ceifador, era uma criatura de pesadelos e lendas. Medindo quase 5 pés no ombro, com pelo preto, como um vazio sem estrelas e olhos que queimavam como prata derretida, ele rasgava a vegetação rasteira. Suas patas, do tamanho de pratos de jantar, trovejavam contra a terra, levantando nuvens de sujeira a cada passo. Ele não a estava rastreando apenas pelo cheiro. Ele a estava rastreando pela atração. O laço de companheiros era um cabo. Agora que ele havia se encaixado, Colin o sentia como um anzol de pesca embutido em seu coração. Cada vez que ela se afastava mais, a linha puxava torto, esvaziando-o de sua sanidade. Mais rápido, ceifador rugiu em sua mente. Ela está assustada, ela está ferida, nós tentamos matá-la. Eu sei. Colin gritou de volta para sua própria besta. Estou tentando consertar isso. Consertar isso? Como você conserta uma execução? Como você olha para a mulher que você sentenciou à morte e diz: "Ops, meu erro, vamos jantar no ler na dona"? Colin se esforçou mais, seus músculos queimando. Ele saltou sobre um abeto Douglas caído, suas garras cravando na casca podre para tração. Atrás dele, os sons de sua guarda de elite estavam diminuindo. A equipe Delta, equipada com equipamento tático e óculos de visão noturna, não conseguia acompanhar. Até seu Gama, um corredor rápido chamado Tobias, havia ficado para trás, perto da antiga estrada madeireira na rodovia 93. Eram apenas Colin e o fantasma da garota que ele havia prejudicado. À frente, a floresta mudou. O denso dossel de pinheiros se abriu em uma clareira rochosa conhecida pelos locais como a Bigorna do Diabo. Era um beco sem saída, uma queda íngreme de 300 pés nas águas brancas e agitadas do rio Snake abaixo. Kellen derrapou até parar, suas garras sulcando a pedra. Ela estava lá. A loba dourada estava na beira do precipício. Na luz cinzenta e fraca da tempestade, ela parecia brilhar, um farol de luz etérea. Seu pelo não estava apenas molhado. Ele repelia a chuva, cintilando com um calor elétrico seco. Ela se virou para encará-lo, seus olhos violetas fixos nos prateados dele. Colin não atacou. Ele conhecia a psicologia dos predadores melhor do que ninguém. Se ele corresse em direção a ela, ela pularia. E embora os lobos fossem resistentes, uma queda desta altura naquelas corredeiras mataria até um metamorfo. Ele abaixou sua cabeça maciça. Ele choramingou um som baixo e patético que nunca havia saído de sua garganta antes. Isolder, Kaelin projetou seus pensamentos. Ele empurrou o nome através do elo mental, rezando para que ela aceitasse a conexão. A parede mental que ele atingiu era de aço sólido. Ela o estava bloqueando. Uma ômega não deveria ser capaz de bloquear um alpha prime. Era impossível. No entanto, suas barreiras mentais eram grossas como uma fortaleza. A loba dourada enrugou o lábio, mostrando suas presas. Um rosnado baixo ressoou de seu peito, e para o choque de Colin, o chão sob suas patas vibrou em resposta. Seixos dançaram na pedra. Não vou te machucar, Colin tentou novamente, projetando imagens de segurança de um fogo quente de comida. Por favor, volte à forma humana. Deixe-me explicar. De repente, uma voz ecoou em sua cabeça. Não era o sussurro submisso da garota no cadafalso. Era uma voz que soava como se viesse do fundo de um poço profundo. Antiga, distorcida e poderosa. Explique. A única palavra atingiu Colin com a força de um golpe físico, fazendo-o tropeçar. Você viu o machado cair, Alpha? Você viu. Eu fui enganado. Colin implorou, aproximando-se. Liam, a evidência. Um alfa que pode ser enganado por uma cobra não está apto a liderar uma loba dourada. Ela retrucou. Ela deu um passo para trás, suas patas traseiras pairando sobre o ar vazio da beira do penhasco. O pânico de Colin disparou. Não, não faça isso. Ele investiu. Foi instinto. Ele queria agarrá-la pela nuca para puxá-la da beira.
Mas quando ele saltou, sua mais velha não pulou. Ela não correu. Ela uivou. Era o mesmo som da plataforma, mas focado. O ar à sua frente se distorceu. Uma explosão de energia sônica atingiu Callan no ar. Pareceu como bater em uma parede de tijolos a 60 mph. Callan foi jogado para trás, batendo em uma rocha com um estalo nauseante de costelas. Ele caiu na pedra molhada, ofegando por ar, sua visão turva. Através da névoa, ele a viu. Ela o olhou com uma mistura de tristeza e desprezo. Não me siga, Callan Blackwood. Sua voz ecoou em seu crânio. Se você vier atrás de mim novamente, não apenas me defenderei. Eu desfarei sua matilha, tijolo por tijolo. Então ela se virou e saltou. Não! Callan rugiu, o som rasgando da garganta de seu lobo, transformando-se em um grito semi-humano. Ele rastejou até a beira, ignorando a dor em suas costelas. Ele olhou para baixo. Não havia nada além da espuma branca do rio e das rochas pretas irregulares. Ela se foi. A corrente estava se movendo a 40 mph. Se ela tivesse atingido a água, ela já estava meia milha rio abaixo. Callan desabou na beira do penhasco, a chuva misturando-se com as lágrimas que um lobo não deveria ser capaz de chorar. Ele arranhou a pedra até suas unhas sangrarem. Ceifador silenciou em sua mente, encolhendo-se em uma bola de depressão. O laço de companheiros estava lá, mas estava fraco, esticado pela distância e rejeição. Ela não estava morta. Ele ainda podia sentir o zumbido de sua força vital, mas ela havia partido. Alfa! O grito veio das árvores. Tobias, seu gama, irrompeu na clareira, o peito arfando, segurando um rifle militar. 2 outros executores estavam logo atrás dele. Ouvimos o rugido. Tobias ofegou, examinando a área. Onde ela está? Você derrubou o alvo? O corpo de Callan começou a se transformar. Os ossos estalaram e se reformaram. O pelo preto recuou para a pele humana. Ele jazia nu na rocha fria, tremendo não de frio, mas de raiva. Ele se levantou lentamente. Suas costelas já estavam se unindo. A cura acelerada de um Alpha Prime fazendo seu trabalho. Ele se virou para Tobias. Seus olhos não eram mais prateados. Eram um cinza opaco e sem brilho. Os olhos de um homem que havia perdido sua alma. Me dê seu telefone, Callan ordenou, sua voz rouca. Tobias piscou confuso, mas entregou o dispositivo à prova d'água. Alpha, quais são as ordens? Montamos um perímetro rio abaixo? Não. Callan disse. Ela se foi. Você não a encontrará. Ela não quer ser encontrada. Ele discou um número. Tocou uma vez. Segurança. Uma voz nítida respondeu. Era o chefe de sua equipe de segurança privada de volta à propriedade Blackwood em Chicago. Bloqueie o território de Coldwater Creek, Callan comandou. Ninguém entra, ninguém sai. Cancele todos os voos. Bloqueie as estradas. Senhor, isso é um protocolo de quarentena? Isso é um protocolo de caça, Callan disse, olhando para o local onde Izzy havia desaparecido. E traga-me a equipe de interrogatório, os especialistas. Para a garota, senhor. Não, Callan disse, esmagando o telefone em sua mão até a tela se estilhaçar. Para meu beta. Ele olhou para Tobias. Pegue o carro. Estamos voltando para a casa da matilha. E a garota? Tobias perguntou. Callan passou por ele, voltando para as árvores. A garota está morta, ele disse. A mentira com gosto de baile. Sua mais velha Sterling morreu naquele penhasco. O que sobreviveu? Isso é algo completamente diferente. E que Deus nos ajude quando ela voltar. Enquanto isso, na casa da matilha Blackwood, a atmosfera no grande salão era sufocante. A execução havia sido um desastre. Os convidados sussurravam. A chuva batia nas janelas de vitral, como punhos exigindo entrada. Liam O'Connor sentou-se no escritório do Alpha, servindo-se de uma bebida. Sua mão tremia tanto que o líquido âmbar espirrou na mesa de mogno. Pare de andar de um lado para o outro, seu idiota. Jasmine Crow estalou.
Ela estava sentada no sofá de couro, secando agressivamente o cabelo com uma toalha. Seu casaco de grife estava arruinado, manchado de lama. Você está me deixando nervosa. Estamos mortos, Liam sussurrou. Você viu aquilo? Aquilo não foi uma transformação normal, Jasmine. Ela é uma loba dourada. Você sabe o que as lendas dizem? A loba dourada é a juíza dos alfas. Lendas são contos de fadas para filhotes. Jasmine zombou, embora seu rosto estivesse pálido. Ela é apenas uma aberração. Kalin a pegará. Ele arrancará sua garganta por envergonhá-lo assim. Ele é o Alpha Prime. Ele não tolera o fracasso. Ela é sua companheira. Liam bateu o copo, quebrando-o. Você não viu os olhos dele? Você não o viu hesitar? Se ele a pegar e eles se ligarem, ele saberá de tudo. O link mental compartilha memórias. Jasmine, ele verá a verdade. Jasmine congelou. A toalha caiu de suas mãos. Se Kalin acessasse as memórias de Izzy através do laço de companheiros, ele veria tudo. Ele veria Liam plantando o acônito. Ele veria Jasmine forjando as mensagens de texto para as matilhas desonestas. Ele os veria rindo de como era fácil incriminar a garota órfã. Ele não pode se ligar a ela se ela estiver morta, Jasmine disse, sua voz caindo para um silvo sinistro. Kalin está lá fora agora, Liam disse. Ele é o melhor rastreador da América do Norte. Exatamente. Mas ele está emocional. Ele está comprometido. Jasmine se levantou, caminhando até Liam. Ela colocou as mãos no peito dele. Precisamos de um plano de backup. Se Kalin a trouxer de volta viva, precisamos garantir que ela nunca fale. Como? A enfermaria, Jasmine disse, seus olhos brilhando. Se ela for trazida de volta ferida, ela irá para o Dr. Orris. O Dr. Orris deve ao meu pai uma dívida de jogo de $200 mil. Um pouco de morfina extra em seu soro, uma complicação trágica de seus ferimentos. Liam engoliu em seco. Você quer assassinar a Lunar sob o nariz do Alpha? Eu quero ser a Lunar. Jasmine gritou. Eu trabalhei para isso a vida toda. Eu sou a sobrinha do Alpha. Eu tenho o pedigree. Não vou deixar alguma rata de sarjeta ômega tomar meu lugar só porque ela tem pelo brilhante. De repente, as pesadas portas de carvalho da casa da matilha se abriram no andar de baixo. O som de botas pesadas ecoou nas escadas de mármore. Liam e Jasmine se separaram. Kalin estava na porta do escritório. Ele estava usando um terno novo, mas não havia secado o cabelo. Ele estava molhado e escuro sobre a testa. Ele parecia composto perfeitamente. Assustadoramente composto. Alpha. Liam respirou, tentando sorrir. Você a pegou? Kalin entrou na sala. Ele não olhou para Jasmine. Ele foi direto para o bar, pegou uma garrafa de uísque escocês de 50 anos e deu um gole direto da garrafa. Ela caiu, Kalin disse suavemente. Bigorna do diabo. Liam sentiu seus joelhos fraquejarem de alívio. Isso é trágico, mas necessário. Ela era uma traidora. Sim, Kalin disse. Ele se virou. Uma traidora. Ele olhou para Liam. Por um segundo, Liam pensou ter visto um flash do lobo nos olhos de Kalin. Liam, há quanto tempo somos amigos? Kalin perguntou. Desde que éramos filhotes. Alpha, desde o ensino médio. Certo, Kalin acenou com a cabeça. E você sabe que a matilha Blackwood valoriza a lealdade acima de tudo. Claro. Bom, Kalin sentou na beira da mesa. Porque eu preciso que você faça algo por mim. Já que Izzy se foi, precisamos encerrar o caso. Eu preciso que você lidere uma equipe para a fronteira sul. Encontre os lobos renegados com quem ela supostamente estava conspirando. Traga-me as cabeças deles. Liam empalideceu. Os lobos renegados não existiam. Ele os havia inventado para o relatório. Agora mesmo. Alpha nesta tempestade, esta noite, Kalin disse, sua voz endurecendo. A menos que, é claro, não haja lobos renegados para encontrar. O silêncio na sala era ensurdecedor. Jasmine deu um passo à frente. Kalin,
Com certeza isso pode esperar. Saia, Kalin disse a Jasmine. Ele não levantou a voz, mas a ordem a atingiu em cheio. Com licença, saia do meu escritório agora. Jasmine agarrou sua bolsa e fugiu, lançando um olhar aterrorizado para Liam. Uma vez sozinhos, Kalin caminhou até Liam. Ele colocou a mão no ombro de seu beta. Parecia pesado. Traga-me as cabeças, Liam, Kalin sussurrou. Ou traga-me a verdade. Você tem 24 horas. Kalin deu um tapinha em seu ombro e saiu da sala. Assim que a porta se fechou, Liam desabou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Ele estava preso, mas Kalin não tinha terminado. Ele desceu o corredor para os níveis do porão, passou pela adega até a sala segura do servidor. Ele digitou seu código de autorização. A porta de aço sibilou ao abrir. Dentro, sentada em meio a uma bateria de monitores, estava uma jovem com cabelo azul neon e um piercing no nariz. Esta era Cypher, a especialista em inteligência cibernética da matilha. Alpha, Cypher disse, girando em sua cadeira. Ouvi sobre o incidente. Puxe a filmagem, Kalin disse. A execução. Não, Kalin disse. Puxe a filmagem de segurança da clínica de 3 noites atrás, a noite em que o acônito foi supostamente plantado. Senhor, essa filmagem estava corrompida. Beta Liam disse que houve uma sobrecarga de energia. Recupere-a, Kalin ordenou. Não me importo se você tiver que reconstruir o disco rígido bit por bit. E Cypher? Sim, Alpha. Rastreie o telefone descartável de Liam. Eu sei que ele tem um. Eu quero cada mensagem de texto, cada ligação, cada ping de localização dos últimos 6 meses. Kalin olhou para as telas pretas, seu reflexo olhando para ele como um estranho. Eu encontrarei a verdade, minha velha, ele prometeu silenciosamente. E se você ainda estiver viva lá fora, fuja para longe, porque assim que eu terminar de limpar esta bagunça, eu irei atrás de você. E não deixarei você ir uma segunda vez. Em algum lugar na Rota 93, a 10 milhas de distância, um cachorro dourado molhado, grande demais para ser um retriever, nobre demais para ser um vira-lata, mancava para fora da margem do rio. Izzy estava exausta. A transformação a havia esgotado. A magia que ela usara para jogar Kalin para trás quase a matara. Ela estava tremendo. Seu pelo dourado estava emaranhado de lama. Ela rastejou para debaixo do abrigo de um caminhão de 18 rodas estacionado em um posto de gasolina. O bloco do motor ainda estava quente. Ela fechou os olhos, ouvindo a chuva. Ela estava sozinha. Ela estava sendo caçada. Mas pela primeira vez em sua vida, ela não estava fraca. Ela sentiu o lobo dentro dela, uma presença chamada Aurélia. Descanse agora. Aurélia sussurrou em sua mente. Amanhã correremos para a cidade. Amanhã encontraremos o mercado das sombras. Izzy adormeceu. O cheiro de diesel e chuva preenchendo seu nariz. Ela não sabia que no painel do caminhão acima dela, uma câmera de painel estava gravando. E em questão de horas, um vídeo intitulado Besta Dourada Avistada em Montana seria carregado no YouTube, alertando todo caçador de recompensas sobrenatural do país. A caçada mal havia começado. Seattle era uma cidade de fantasmas, chuva e segredos. O lugar perfeito para uma loba dourada desaparecer. 3 dias haviam se passado desde a execução. Sua mais velha Sterling não era mais a garota trêmula na lama. Ela era uma fugitiva, atualmente escondida na sala dos fundos da Nona Vida, uma loja de pornografia empoeirada no distrito subterrâneo sobrenatural perto da Pioneer Square. A loja cheirava a sálvia, papel velho e lavanda seca. Beatrix, a proprietária, uma bruxa fumante inveterada com cabelos como lã de aço e olhos que haviam visto séculos demais, bateu um tablet no balcão. Você é famosa, garota. Beatrix resmungou, fumaça saindo de seus lábios. Izzy olhou para a tela. Era um vídeo do YouTube intitulado Avistamento da Besta Dourada, Rota 93. Tinha 4 milhões de visualizações. A filmagem da dashcam era granulada,
mas a aura dourada brilhante era inconfundível. O Conselho Sobrenatural colocou uma recompensa por você. Beatrix continuou, batendo na tela. 50 milhões de alas vivas. Eles querem estudá-la. Eles querem procriá-la. Izzy olhou para as mãos. As marcas das correntes haviam desaparecido. Sua pele, antes pálida e doentia por anos de desnutrição como o ômega da matilha, agora brilhava com vitalidade. Seu cabelo havia crescido mais espesso, cintilando com sutis mechas douradas. A loba dourada Aurélia a estava curando, reconstruindo-a do nível celular para cima. Que venham, Izzy disse, sua voz firme. Não era a voz de uma ômega. Não vou me esconder para sempre, Beatrix. Preciso saber como usar isso. Ela gesticulou para o ar. Uma ondulação de energia dourada distorceu o espaço, derrubando um vaso de uma prateleira próxima. Você é um reator nuclear ambulante sem barras de controle. Beatrix grunhiu, varrendo os cacos com um aceno de mão. Você é uma lunar da linhagem do Sol. Não vemos uma de vocês desde a Era Vitoriana. Você não apenas comanda lobos, Izzy. Você comanda a verdade. Verdade. Sua aura força a submissão. Sim, mas também queima as mentiras. É por isso que seu alfa, aquele garoto Blackwood, não conseguia olhar você nos olhos. A alma dele sabia que ele estava vivendo uma mentira. Beatrix se inclinou. Mas esteja avisada. Há coisas piores que alfas por aí. O sindicato Obsidian viu este vídeo. Eles são mercenários. Eles não querem governar matilhas. Eles as vendem e uma luna dourada. Você é a mercadoria mais cara no mercado negro. Izzy cerrou os punhos. Preciso de dinheiro. Preciso de uma nova identidade. E preciso chegar ao mercado das sombras. Por quê? Porque, Izzy disse, seus olhos violetas piscando. Eu não vou apenas fugir. Eu vou comprar um exército. Se Kellen Blackwood pensa que pode me caçar, ele vai descobrir que o coelho tem dentes. Enquanto isso, em algum lugar sobre Idaho, Kellen Blackwood estava sentado no assento de couro de seu jato particular Gulfstream G650. Ele não dormia há 72 horas. Um copo de uísque estava intocado na mesa. Em frente a ele estava Cipher, digitando furiosamente em um laptop. Temos uma correspondência na placa do carro, do vídeo da câmera, do painel, Cipher disse, sem levantar os olhos. Caminhoneiro chamado Bigel. Ele parou em uma lanchonete fora de Spokane. Disse que viu um grande cachorro amarelo mancar em direção a uma caminhonete. De quem é a caminhonete? Colin perguntou, sua voz baixa e perigosa. Placas roubadas, mas eu rastreei o transponder de pedágio. Ele entrou nos limites da cidade de Seattle há 4 horas. Kellen se levantou, o espaço confinado do jato parecendo um caixão. Ele caminhou até a janela, olhando para as nuvens. Seattle, ele murmurou. Ela está indo para o subsolo. Há mais, Alpha? Cipher hesitou. Eu decifrei o telefone descartável de Liam. Kellen se virou lentamente. E é ruim. Ele não estava apenas trabalhando com Jasmine. Ele estava se comunicando com um corretor do sindicato Obsidian. Eles prometeram a ele a posição de alfa da matilha Blackwood se ele os ajudasse a incriminá-lo por corrupção. Izzy. Izzy era apenas um dano colateral. Eles precisavam de uma distração para fazer o conselho investigá-lo. Kellen sentiu uma raiva fria e afiada se instalar em seu peito. Era mais clara do que a raiva ardente que ele sentira antes. Esta era a fria cálculo de um senhor da guerra. Eles a usaram, Kellen sussurrou. Eles usaram minha companheira como um peão para chegar ao meu território. Liam enviou uma mensagem ao sindicato há 2 horas. Cipher leu da tela. Ele lhes disse, o pacote está em Seattle. Peguem-na antes que Kellen o faça. Os olhos de Kellen se inundaram de escuridão. Ceifador arranhou a superfície, querendo sangue. Diga ao piloto para empurrar os motores ao máximo, Kellen ordenou.
E ligue para a equipe de aplicação da lei de Seattle. Quero a cidade sob bloqueio. Se o sindicato a tocar, eu queimarei Seattle até o chão. Antes que Kalin pudesse desmantelar Seattle, ele tinha que limpar sua própria casa. O jato aterrissou, mas Kalin não foi para a cidade imediatamente. Ele fez um desvio para a sede corporativa da Blackwood, no centro de Seattle, onde havia convocado seu círculo interno. A sala de reuniões era toda de vidro e aço com vista para o horizonte chuvoso. 12 lobos de alto escalão sentaram-se ao redor da mesa. Liam O'Connor sentou-se à direita da cadeira vazia do Alpha. Ele parecia suado. Jasmine estava ausente, provavelmente escondida em um spa. As portas se abriram. Kellen não entrou. Ele invadiu, trazendo uma onda de aura alfa sufocante com ele. As janelas chacoalharam. Cada lobo na sala estremeceu. Alfa! Liam se levantou, forçando um sorriso. Estávamos coordenando a busca. Sente-se, Kalin disse suavemente. Liam sentou. Kellen caminhou até a cabeceira da mesa. Ele colocou um pequeno pendrive na madeira polida. Você sabe o que é isso, Liam? Não, Alpha. Esta é a filmagem de segurança da clínica. A filmagem que você disse que estava corrompida. O rosto de Liam ficou cinza. Kalin bateu no pendrive. Mostra você abrindo o armário dela. Mostra você colocando o acônito. E então mostra você beijando Jasmine Crowe antes de vocês dois saírem rindo. A sala de reuniões explodiu em suspiros. Os outros lobos de alto escalão olharam para Liam com nojo. Incriminar um membro da matilha era um crime. Incriminar uma ômega era covardia. Fazer isso com a companheira do Alpha era traição punível com a morte. É uma farsa, Liam gritou, levantando-se e derrubando sua cadeira. Ele perdeu a cabeça. Ele está obcecado por aquela garota. Ele não é apto a liderar. Eu sou? Kalin inclinou a cabeça. Eu te desafio, Liam gritou, o desespero tomando conta. Eu te desafio pela posição de Alpha aqui e agora. Foi um movimento suicida, mas Liam sabia que estava morto. De qualquer forma, se ele vencesse, o sindicato o apoiaria. Aceito, Kalin disse instantaneamente. Kalin não se transformou. Ele nem tirou o casaco. Liam se transformou. Seu lobo era uma grande besta de cor ruiva. Ele se lançou pela mesa, as mandíbulas estalando em direção à garganta de Kalin. Kalin moveu-se com uma velocidade que embaçou o olho humano. Ele evitou o ataque lateralmente, agarrou o lobo ruivo pela nuca e o esmagou contra a mesa de carvalho maciço. Rash! A mesa se partiu ao meio. Liam guinchou tentando se agarrar. Kalin se inclinou, sussurrando no ouvido do lobo. Você atirou de mim. Você me fez olhar para a mulher que nasci para amar e ver uma traidora. Você me fez ordenar sua morte. A mão de Kalin apertou. Por isso, a morte é fácil demais. Kalin levantou o lobo e o jogou através da divisória de vidro da sala de conferências. Liam caiu no corredor, voltando à forma humana, quebrado e sangrando. Leve-o para as celas, Kalin ordenou aos guardas. Mantenham-no vivo. Quero que ele testemunhe o que acontece quando a luna dourada retornar. Ele se virou para a sala. Os outros lobos estavam curvando a cabeça, expondo seus pescoços. Jasmine Crowe fugiu para a casa segura do sindicato Obsidian no distrito portuário. Kalin anunciou, abotoando seu casaco. Nós vamos à guerra esta noite. A matilha Blackwood lembra ao mundo porque somos os predadores do topo da cadeia. Pela matilha. Os lobos rugiram. Não, Kalin os corrigiu, seus olhos brilhando em prata. Pela lunar. A casa segura era um nome impróprio. Era uma fortaleza localizada no cemitério industrial enferrujado dos estaleiros de Seattle. O Armazém 42 era a base de operações do sindicato Obsidian. Dentro, 20 mercenários fortemente armados, metamorfos e humanos com rifles de assalto de bala de prata, guardavam o prêmio. Eles a haviam capturado. Havia sido uma armadilha. Beatrix, a bruxa,
havia sido boa, mas o sindicato ameaçara incendiar sua loja. Ela os havia alertado. Izzy havia sido emboscada em um beco, tranquilizada com acônito suficiente para matar um elefante. Agora Izzy estava pendurada por correntes de prata no teto do armazém. A prata queimava sua pele, sibilando contra o pelo dourado que tentava se projetar. Ela estava em forma humana, vestindo roupas rasgadas, com a cabeça baixa. Jasmine Crowe andava de um lado para o outro na frente dela, segurando uma taça de champanhe. Olhe para você, Jasmine zombou. A luna dourada! Você parece um pedaço de carne. Izzy gemeu, levantando a cabeça. Sua visão estava turva. Jasmine, você está brincando com fogo. Estou brincando com poder. Jasmine corrigiu. O sindicato vai leiloar você. Você sabe quanto vale o sangue de uma loba dourada? Ele cura a loucura. Ele prolonga a vida. Você vai ser uma vaca leiteira pelo resto da sua vida miserável. Chefe! Um mercenário gritou da passarela. Temos uma violação de perímetro. O quê? Jasmine olhou para cima. É a polícia? Não. A voz do mercenário tremeu. É névoa. Névoa preta. Lá fora. O estaleiro estava desaparecendo. Uma escuridão sobrenatural estava vindo da água, engolindo as luzes da rua. Então veio o uivo. Não era um lobo. Eram centenas. A matilha Blackwood havia chegado. Bum! As enormes portas de aço do armazém cederam. Um segundo impacto as arrancou das dobradiças. Colin Blackwood entrou na luz. Ele estava flanqueado por sua guarda delta, todos em forma de lobo. Mas Colin era humano, segurando uma lâmina longa e irregular feita de vidro obsidiano. Soltem-na! Colin disse. Sua voz estava calma, o que aterrorizava a todos mais do que se ele tivesse gritado. Matá-lo! Jasmine guinchou, correndo para trás de uma pilha de caixas. Os mercenários abriram fogo. Balas faíscaram contra o concreto, mas Colin moveu-se como fumaça. Ele desviou os tiros com a lâmina, diminuindo a distância. Seus lobos o cercaram, atacando os mercenários. Era o caos. O cheiro de pólvora e pelo molhado encheu o ar. Colin alcançou o centro da sala. Um mercenário, um metamorfo urso, bloqueou seu caminho até Izzy. Colin não perdeu o passo. Ele cortou com a lâmina de obsidiana, seccionando o tendão do urso, e o chutou para o lado. Ele parou abaixo de Izzy. Ele olhou para cima, seu coração partido ao ver as queimaduras de prata em seus pulsos. Izzy, ele sussurrou. Estou aqui. Izzy olhou para baixo. Seus olhos eram violetas, queimando com febre e raiva. Eu não pedi para você me salvar. Ela roquejou. Eu sei, Colin disse. Ele ergueu a espada e cortou as correntes. Izzy caiu. Colin a pegou. Por um momento ele a segurou. As faíscas do laço de companheiros irromperam entre eles. Um choque de eletricidade que os fez ambos ofegar. Era inegável, era absoluto, mas Izzy o empurrou. Ela cambaleou para trás, caindo de joelhos. Não me toque, ela rosnou. Izzy, cuidado, Colin gritou. Jasmine havia emergido das sombras. Ela estava segurando um rifle tranquilizante modificado apontado diretamente para o coração de Colin. Se eu não posso ser Luna! Jasmine gritou, seu rosto contorcido em loucura. Ninguém será! Ela puxou o gatilho, mas o dardo nunca atingiu Colin. Izzy se moveu. O instinto tomou conta. A loba dourada não se transformou completamente. Ela não tinha energia. Em vez disso, ela liberou um pulso de puro comando. Ajoelhe-se. A palavra não foi dita. Foi detonada. As janelas do armazém se estilhaçaram para dentro. Cada pessoa na sala, os mercenários, os lobos Blackwood, Colin e Jasmine, foi jogada ao chão por uma mão invisível. Jasmine largou o rifle, seu rosto pressionado contra o concreto sujo, incapaz de mover um músculo. Izzy se levantou. Ela era a única de pé. Seu corpo estava envolto em chama dourada.
Ela caminhou até Jasmine. Izzy não parecia mais uma garota. Ela parecia uma deusa da vingança. Ela colocou seu pé descalço na mão de Jasmine e aplicou pressão. Ossos rangeram. Jasmine gritou, mas não conseguiu se mover para se afastar. O comando a manteve no lugar. Você queria minha vida? Izzy perguntou, sua voz ecoando com as harmônicas do lobo. Você queria meu posto? Ela olhou para Kaylin, que estava lutando contra a pressão para olhá-la. Seus olhos estavam arregalados de admiração e medo. Ele nunca havia visto poder como este. Nenhum alfa tinha. A Matilda Blackwood está comprometida, Izzy anunciou para a sala silenciosa. Seu alfa não pôde me proteger. Seu beta me traiu. Suas leis me falharam. Ela olhou para os mercenários que estavam choramingando no chão. Partam, ela comandou. Digam ao sindicato que se eles vierem atrás de mim novamente, eu irei atrás de suas famílias. A pressão diminuiu ligeiramente. Os mercenários sobreviventes se debateram, largando suas armas, correndo para a noite. Izzy se virou para Colin. Ele se levantou lentamente, sangue escorrendo de um corte em sua bochecha. Ele deu um passo em direção a ela. Izzy, lhe disse, sua voz rouca. Sinto muito. Passarei o resto da minha vida para compensá-la. Por favor, volte para casa. Izzy olhou para ele. O laço puxava em seu peito, impulsionando-a a ir até ele, a deixá-lo confortá-la. Mas a memória do cadafalso estava muito fresca. O machado de prata, a chuva. Casa. Izzy riu. Um som amargo e oco. Eu não tenho casa, Colin, e eu não tenho um companheiro. Ela virou as costas para ele. Eu sou a Luna Dourada, ela disse, caminhando em direção às portas quebradas. Eu não pertenço a uma matilha. As matilhas pertencem a mim. Aonde você vai? Colin gritou, o pânico subindo em sua voz. Você não pode sair sozinha. A recompensa ainda está ativa. Izzy parou na soleira. Ela olhou por cima do ombro. O fogo dourado em seus olhos diminuiu, deixando apenas o olhar frio e violeta de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Eu vou construir meu próprio reino, ela disse. Não me siga, Alfa, ou da próxima vez eu não vou apenas fazê-lo ajoelhar. Eu vou fazê-lo rastejar. Ela desapareceu na noite. Colin ficou em meio aos destroços do armazém, o corpo inconsciente de Jasmine a seus pés, e percebeu a verdade aterrorizante. Ele havia vencido a batalha, mas a guerra por seu coração apenas havia começado. E pela primeira vez na história da Matilda Blackwood, o Alfa era o azarão. 3 meses haviam se passado desde a noite em que o armazém caiu. O mundo sobrenatural havia mudado seu eixo. Os rumores não eram mais sussurros, eram gritos. A Luna Dourada não havia desaparecido no éter. Ela havia ido para o único lugar onde nenhum alfa ousava pisar. Os vales de ferro, anteriormente um deserto radioativo de fábricas abandonadas e rios tóxicos ao sul da cidade, os vales agora estavam irreconhecíveis. Imagens de satélite mostravam o impossível. Exuberantes florestas verdes brotando através de concreto rachado, água limpa fluindo através de canos enferrujados e flores silvestres florescendo em pilhas de escória. Izzy não havia apenas construído um esconderijo, ela havia construído uma nação. Ela estava sentada em um trono feito de vigas de aço reaproveitadas e almofadas de veludo no centro do piso principal da fábrica, agora convertido em um grande salão. Dezenas de lobos renegados, descartados, ômegas que haviam fugido de matilhas abusivas, se moviam ao redor dela com propósito. Eles não eram servos, eram cidadãos livres e adoravam o chão em que ela pisava. Minha senhora, um jovem lobo chamado Toby se aproximou. Ele havia sido um fracote, programado para execução por sua antiga matilha até que Izzy o salvou. Há um visitante no portão norte. Izzy não levantou os olhos do mapa que estava estudando. Eu disse a você, sem alfas, mande-os embora. Se eles resistirem, quebre suas pernas. Não é apenas um alfa. Toby gaguejou. É ele? Izzy congelou.
Seu coração deu uma batida traiçoeira contra suas costelas. Ele está sozinho, Toby acrescentou, sem guardas, sem armas. Ele está vestindo jeans e uma camiseta, minha senhora, e está segurando uma bandeira branca. Izzy se levantou. Uma aura dourada flamejou, quente e aterrorizante. Deixe-o entrar! Kellen Blackwood parecia um homem que havia atravessado o inferno. Ele estava no centro do piso da fábrica, cercado por centenas de lobos rosnando, que não queriam nada mais do que despedaçá-lo. Ele não vacilou. Seus olhos estavam fixos na mulher no topo do estrado. Ela era deslumbrante. A garota frágil que ele conhecera havia desaparecido. Em seu lugar estava uma rainha. Ela usava botas de combate e um vestido de seda, seu cabelo dourado solto e selvagem. Você tem coragem de vir aqui, Blackwood, Izzy disse, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Eu não vim como um alfa, Kellen disse, sua voz. Ele parecia cansado. Havia mechas grisalhas em seu cabelo que não estavam lá há 3 meses. Eu vim como um homem. Ele enfiou a mão no bolso. Os guardas ficaram tensos. Kellen se moveu lentamente, tirando uma pequena caixa de veludo. Ele caminhou para a frente e a colocou no degrau inferior do estrado. Então ele recuou e se ajoelhou, não em um joelho, mas em ambos, uma posição de rendição total. Abra! Kellen sussurrou. Izzy desceu os degraus. Ela pegou a caixa e a abriu. Dentro não havia um anel. Havia um pendrive e um pedaço de prata irregular e manchada de sangue. O que é isso? Ela perguntou. O pendrive contém os títulos de transferência, Kellen disse, olhando para o chão. Eu assinei metade do território Blackwood para você. As fontes frias, as terras madeireiras. Elas são suas. Um presente para sua nova matilha. E a prata? Essa é uma peça do distintivo do presidente do conselho, Kellen disse sombriamente. Eu o cacei na semana passada. Ele foi quem autorizou a recompensa por você. A recompensa se foi. Izzy, ninguém está caçando você mais. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Um Alpha Prime havia assassinado o presidente do Alto Conselho. Foi um ato de guerra contra o establishment. Ele havia se tornado um fora da lei para mantê-la segura. Izzy olhou para ele, seu peito apertando. Por quê? Kellen olhou para cima. Seus olhos prateados estavam nadando em dor indisfarçável. Porque um rei não mata sua rainha. Ele queima o mundo para salvá-la. Ele respirou fundo. Eu não estou pedindo para você voltar. Eu sei que perdi esse direito. Eu estou apenas pedindo para você me deixar lutar por você. O sindicato ainda não terminou, Izzy. Eles contrataram os caçadores de sangue da Europa. Eles estão vindo para os vales esta noite. Izzy enrijeceu. Esta noite, meus batedores interceptaram seu comboio, Kellen disse. 300 mercenários, artilharia pesada. Eles querem queimar este santuário até o chão e levá-la das cinzas. Ele se levantou lentamente. Minha matilha está esperando 5 milhas ao norte. Dê a palavra e estaremos em sua linha de frente. Morreremos por você se essa for sua ordem. Izzy olhou para o homem que uma vez a sentenciara à morte. Ela viu o arrependimento gravado em sua própria alma. Ela viu o laço de companheiros vibrando entre eles, desesperado para se encaixar. Ela fechou a caixa. Pegue seus lobos, Kellen, ela disse, sua voz dura, mas não mais fria. Se sobrevivermos à noite, então poderemos falar sobre perdão. Kellen acenou com a cabeça, uma faísca de esperança acendendo em seus olhos. Como você ordenar, minha lunar? Lá fora, o sol começou a se pôr, pintando o céu em cores de sangue e hematomas. O inimigo estava chegando, mas pela primeira vez, o lobo dourado e o alfa negro estavam do mesmo lado da linha de batalha. Os vales de ferro explodiram em caos. Ao pôr do sol, a legião Blackwood de Kellen e o exército de párias de Izzy lutaram lado a lado contra a horda mercenária. Izzy era um redemoinho de fogo dourado dizimando as linhas inimigas, mas ela não viu o comandante Silas Vane apontando um pesado canhão de acônito diretamente para suas costas. Kellen viu. O laço gritou um aviso,
E o Alpha Prime não hesitou. Ele se lançou no caminho do projétil. A explosão foi ensurdecedora, rasgando Kalin e jogando-o no concreto. Seu peito se estilhaçou. Ele olhou para sua mais velha, sangue manchando seus lábios. Eu te salvei? Ele sussurrou antes que seu coração parasse de bater. A dor desbloqueou o estágio final do poder de sua mais velha. Ela soltou um grito sônico que desintegrou Silas e sua armadura em pó. Então ela caiu de joelhos sobre Kalin. Recusando-se a deixar a morte levá-lo, ela derramou sua força vital dourada em suas veias. Eu te ordeno que viva, ela rugiu. Milagrosamente as feridas se uniram, e Kalin ofegou, puxado de volta do abismo pela força pura de sua vontade. 7 dias depois, as matilhas unidas se reuniram na praça da cidade. Liam e Jasmine, esfarrapados e derrotados, aguardavam a execução, mas sua mais velha escolheu uma punição mais pesada. A morte é muito fácil, ela declarou friamente. Eu os bano. Vocês são renegados sem nome. Vão. Enquanto os traidores fugiam para o deserto implacável para viver com seu arrependimento, Kalin pegou a mão de sua mais velha. Estou perdoado? Ele perguntou suavemente. Sua mais velha não respondeu com palavras. Ela o puxou para um beijo ardente que selou a união deles. A ômega no cadafalso havia partido. A rainha dourada havia surgido. Juntos eles se transformaram. O enorme lobo negro e a lunar dourada e correram para a floresta prontos para governar uma nova dinastia lado a lado. E essa, meus amigos, é a lenda de sua mais velha Sterling. De uma ômega indesejada em um cadafalso, a lunar dourada que levou um Alpha Prime aos joelhos, é uma história sobre poder, traição e o tipo de amor que literalmente desafia a morte. Liam e Jasmine tiveram exatamente o que mereciam, esquecidos pela história, enquanto Kalin e Izzy construíram uma dinastia que governou por gerações. Esse final satisfez seu desejo por drama? Eu honestamente tive arrepios quando Kalin levou aquela bala. Se você gostou desta saga completa, por favor, dê um enorme joinha neste vídeo. Realmente ajuda o canal. E se você ainda não o fez, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificação. Eu quero saber, se você fosse a Izzy, você teria banido Liam e Jasmine ou você teria escolhido uma punição mais dura? Deixe-me saber seu veredicto nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e eu te vejo